Presidente, se a gente for tão aplaudido quanto foram os vídeos, viu? Vou dizer uma coisa, bom demais. Bom, muito bom dia, pessoal. Dessa vez não precisa nem de segunda, a primeira já foi bastante forte. Bom, saudação especial a todos vocês que estão aqui com a gente de modo presencial, a todas as pessoas que estão nos assistindo no Workplace, a turma da área de comunicação, nós temos todos os coordenadores, os gerentes, as pessoas que tocam a área de comunicação do Sebrae, em todos os UFs reunidos com o Luiz Aurélio na NAUC agora e nos assistindo aqui. Fundamental também, essa turma está em sintonia com a mensagem que o presidente Mélis passou aqui, com a mensagem que o Bruno vai passar já para a gente, certo? Para que a gente possa espalhar pelo Brasil inteiro esse momento nosso do mutirão. E eu estava aqui, presidente Mélis, fazendo essas reflexões enquanto você falava sobre esse Sebrae que o Brasil precisa, e a liderança do presidente Mélis, porque quem pensou em nos colocar nessa reflexão foi ele. Não foi ninguém que trouxe de fora, não. Foi ele a pessoa que nos fez pensar e refletir sobre esse assunto. E quando ele nos provocou nesse sentido, a gente estava... E aí, meu caro presidente Mélis, o diretor Bruno, fazer uma analogia, pessoal, com uma situação que eu vivi agora, para fazer uma contextualização. Estava vindo para cá, teve um engavetamento de 5 carros, e, literalmente, a gente ficou preso no trânsito. E aí, o Bruno, não é o Bruno aqui, né? É o Bruno, motorista do Sebrae, que trabalha comigo, e que agora a gente vai chamar ele de Renatinho, porque ele é genro do Renato, para não confundir aqui com o Bruno. E aí, ele ia para um lado, a gente ficava mais preso. Ia para o outro, ficava mais preso. Ia para o outro, ficava mais preso. E aí eu me lembrei, presidente Mélis, a primeira conversa nossa com a Mana Kay, lá... Aliás, a primeira foi lá, né, Guto? Lá no almoço, lá na própria Mana, e depois aqui, no antigo Blue Tree, hoje Royal Tulip. E aí, tem uma expressão em inglês que chama-se assim, can't see the forest for the trees. Significa o seguinte, muitas vezes a gente está emaranhado, a gente está envolvido numa situação tão de modo profundo nela, que a gente não consegue vir um pouco para cima e entender um pouco o contexto geral para nos ajudar a sair dela. Foi exatamente o que eu vivi hoje no engarrafamento. Eu não tinha condição de ver a situação de cima. Não tinha condição de você entender o que estava acontecendo 4 quadras para frente, 3 quadras para um lado ou 3 quadras para trás. A gente saía de um lado para o outro, a gente só fazia ficar mais preso. E quando o presidente Mélis nos colocou no desafio da Mana Kay, tem totalmente a ver com o nosso mutirão e o momento que o Sebrae vive hoje, esse Sebrae que o Brasil precisa, que ele nos provoca, lá na reunião da Mana Kay eu pedi uma única coisa. Falei, se a gente conseguir sair depois desse grande discussão com um maior e um mais elevado nível de consciência pessoal nosso, de cada um, e institucional do Sebrae, para mim vai ter valido a pena. Para mim vai ter valido a pena. Correto, presidente? Foi a única coisa que eu disse, uma única coisa. E, sob a liderança do presidente Mélis, nós tivemos agora esses 694, quase 700 colaboradores nossos, de diversas facetas. Todos nós, eu tenho a impressão que nós estamos diferentes, presidente. Tenho a impressão que nós estamos diferentes. E agora, com todas essas outras interfaces. Então, é fundamental a gente, a cada dia, tentar fazer essa elevação do nosso nível de consciência pessoal, nas nossas gerências, unidades, no Sebrae UFs, no Sebrae como um todo, para o nosso Brasil como um todo, para a gente poder entender a situação e sair de muitos engarrafamentos e engavetamentos que às vezes acontecem, que tem nada a ver com a gente, mas que a gente fica preso neles. E dentro desse contexto, quando o presidente Mélis fala da produtividade, ela é fundamental. E me permitam utilizar, presidente, de modo muito didático, o secretário Carlos da Costa, ele nos fala, produtividade nada mais é do que o que a gente entrega dividido por o que a gente gasta para fazer. Simples desse jeito, não é? Então, o Sebrae tem não só apenas que a gente tentar fazer com que o nosso público-alvo seja mais produtivo a cada dia. Nós temos que sermos exemplos próprios de produtividade. Por isso que a excelência na gestão é fundamental. Por isso que o trabalho nosso, de cada um de nós no dia a dia, dando a nossa contribuição e fazendo das nossas áreas de excelência, com alto nível de produtividade, é fundamental. Porque é difícil a gente ensinar algo que a gente não sabe. Então, a gente tem, cada vez mais, que disseminarmos esse conceito de produtividade
Vocês sabem que hoje a produtividade de um trabalhador brasileiro é 23% da de um americano, mas a gente tem, acima de tudo, para poder ensiná-los, sermos nossos esses exemplos. E vocês sabem que eu gosto de falar um pouco menos, vou falar um pouco menos, vou já encerrar, mas reiterar o nosso foco no cliente, a nossa razão de existir. 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários desse país. A gente tem que cada vez mais olhar para essa turma, essa é a nossa razão de existir. Não podemos perder esse foco em instante algum. E parafraseando, quase que não sai, Cazuza, né, que a gente, sinceramente, a gente não aceite que as nossas ideias não correspondem aos fatos. Que nós, no Sebrae como um todo, em momento algum, não nos contentemos com pequenas porções de ilusões e não nos interessemos por mentiras sinceras, mas que a cada dia, a cada instante, nós possamos cada vez mais sairmos, agora o mutirão vai ser um exemplo disso, e fazermos a construção, contribuirmos na construção de uma nova geração de MEIs, micro e pequenos empresários nesse país. A partir do agora. E o nosso caso agora é exatamente o momento do mutirão, de arregaçar as mangas, irmos às ruas e tocarmos corações e mentes do nosso público-alvo, sempre com a bênção de Deus. Muito grato a todos.